tudo bem com vocês? A prof está com mais saudades ainda. Como que foi esse período de descanso? Conseguiram descansar? Brincaram bastante? Dentro de casa? Muito bem. Bom, hoje nós vamos começar nosso segundo bimestre. Agora vocês já têm o caderno de vocês, já têm o material de vocês que vocês pegaram lá na escola, né? Muito bem. Então, a partir de agora, a professora vai pedir algumas atividades que vocês façam no caderno, tirem foto e manda para a prof por e-mail, tá bom? Então, e não esquecer que sempre que for fazer atividade no caderno, colocar o cabeçalho. Sempre Curitiba, Colégio Vila Militar Pirâmide do Saber, na outra linha, Curitiba, 18 de maio de 2020. Que é a data de hoje, se vocês forem fazer alguma atividade hoje. Nós vamos começar por português, a unidade 4. Responda, por favor. Nesta unidade 4, nós vamos trabalhar da página 8 até a página 15 hoje, tá? Neste capítulo eu vou e para começar. Então, neste capítulo, hoje, nós vamos falar sobre cartas e sobre alguns outros meios de comunicação por escrito, tá bom? Então, vamos lá? Carta. Abram a apostila de vocês lá na página 8 e 9. Eu quero que vocês a deixem aberta na página 8 e 9 para que vocês consigam ficar com essa imagem que vocês estão vendo na tela da prova, tá bom? Então, eu vou fazer as perguntas e nós vamos trabalhando junto, tá? Vamos lá, então? Que objetos são mostrados na primeira imagem à esquerda? Ou seja, aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo. Que imagens são estas? Muito bem, são envelopes de cartas, tá? Então, são envelopes diversos, são vários envelopes, são envelopes variados. Vocês podem responder diferente, desde que seja alguma coisa relacionada ao envelope, tá bom? E o que é mostrado na tela do computador? Nessa tela aqui, o que é mostrado? Um envelope, perfeito. E o que ela representa? Muito bem, representa um e-mail. Então, aqui é a carta escrita à mão e aqui é o envelope. E na terceira imagem, o que nós temos? Nessa tela de celular. O que nós temos aqui, nessa tela? Mensagem instantânea. Muito bem. E aqui é o teclado virtual. Perfeito. E o que essas três imagens apresentam em comum? Porque elas apresentam, todas são para escrever, né? Muito bem. Então, ela representa formas de comunicação por escrito. Carta, e-mail e mensagem instantânea. Certo? E a pergunta é, qual dessas formas de comunicação você já utilizou? Já escreveram carta para alguém? Já receberam carta de alguém? E-mail. Já passaram e-mail? Já receberam e-mail? Como foi? E mensagem de texto? Por escrito. Já escreveram para alguém? Esse aqui eu acredito que sim, né? Vocês conversam bastante com os amiguinhos de vocês, eu acredito. Quem tem o celular e quem os pais deixam, né? Muito bem. Agora, nós vamos na roda de leitura discutindo o texto lá na página 10. Bom? Conhecendo o gênero. Que gênero? Carta. Nós estamos estudando sobre carta, nós vamos discutir sobre cartas. Lá na página 10, está escrito assim. Na imagem de abertura deste capítulo, vimos 3 formas de comunicação. Quais foram as formas de comunicação? Vocês se lembram? Lembram? Temos cartas, e-mail e mensagem instantânea. Muito bem. Vamos ver aqui agora. Aqui tem uma carta do Joaquim Nabuco para Domingos Jaguaribe. Antes de vocês lerem essa carta, a professora vai explicar um pouquinho para vocês sobre o Joaquim Nabuco.
tá? Então, em 1949, bastante tempo, quando o Joaquim Nabuco faria 100 anos, o Gilberto Freire, que na época ele era deputado federal, ele criou uma fundação lá no Recife. E nessa fundação que surgiu a ideia, que nasceu a ideia de criarem e editar as obras completas de Joaquim Nabuco, pela IP Editorial. Se vocês olharem depois lá no final da carta, na referência, tem que é publicada pela IP Editorial. De obras não completas. As obras deles não estão completas, porém muitas coisas que estão nessas obras, que estão nessas cartas que foi escrita por ele ou recebida por ele, são novidades para nós, tá? Então tem muita coisa nova que foi conseguida através dessas obras. E elas que vieram a público, né? Que o pessoal, que o povo descobriu dele a partir dessa obra. E tudo isso foi possível graças às correspondências e às anotações que a filha mais velha, Joaquim Nabuco, cedeu para fazer essas obras, tá bom? Então, essa carta vocês farão a leitura sozinhos. A interpretação da carta a professora vai explicar para vocês agora, para vocês poderem fazer depois na apostila, tá bom? Vamos lá, então. A professora vai continuar nessa página e vocês vão lá para a página 11. 12, quer dizer, lá para a página 12. Tá? Depois de ler a carta pessoal, responda: qual é o assunto da carta? Para saber o assunto da carta, vocês terão que ler a carta. O assunto da carta geralmente fica bem no início, então tem lá a saudação, perguntando como que tá, se o Jaguaribe está bem, se não está bem, ou pode já começar com o assunto da carta, que foi o que aconteceu aqui. Então, ele saudou, ele cumprimentou, perguntou como estava. Então, ele começou lá. Meu caro amigo, senhor doutor Jaguaribe, o seu ato libertando 21 escravos é a melhor prova de seriedade de seu caráter e da sinceridade de suas convicções. Então, vocês estão lendo, aqui já tem um assunto, que foi a libertação de 21 escravos e também a causa abolicionista. O que é causa abolicionista? É o movimento que defendia o fim da escravidão e do comércio de escravos no Brasil. Tá? Então, esta é a causa abolicionista. Então, isso aqui é o assunto da carta. Como remetente? Remetente é quem envia, quem escreve a carta, tá bom? Assina a carta. Isso vocês terão que ver no final da carta, porque a assinatura da carta é sempre no final. A professora colocou esses dois traços aqui porque a carta se encerra aqui. Porém, aqui está a referência, que é o texto de Joaquim Nabuco, Domingos Jaguaribe, que é a carta para quem foi escrita, de onde foi tirado, e olha aqui, a professora falou IP, Instituto Progresso Editorial, que é o IP Editorial, que foi de onde foi, para onde foi feita a editora que editou, que fez essas obras, tá? Essas cartas. E aqui está a assinatura. Então, ele assina a carta como Joaquim Nabuco, tá? Tá aqui. Tudo bem? E a letra C. O remetente conhece o destinatário da carta? Destinatário é quem recebe, é a quem a carta se destina. Vamos ler lá no início também. Como que ele começa a carta? Meu caro amigo. Opa, então ele conhece. Explique. Por quê? Porque ele começa a carta com meu caro amigo. Então ele conhece, sim, porque ele inicia a carta chamando-o de meu caro amigo. Tudo bem? A letra C, já foi. O número 2 é o seguinte. Como a carta foi escrita em 1883, há muitas formas de expressão que não são mais utilizadas atualmente. Ou seja, há muitas palavras, tem muitas palavras que constam na carta que nós não usamos mais, tá?
que foi mudando, e o mundo foi mudando, e o tempo foi passando, e nós não utilizamos mais algumas palavras que estão aqui, tá bom? Então, essa carta foi escrita há 137 anos, então era um linguajar diferente, era uma forma de se expressar diferente. Vocês vão ter que decifrar, ou seja, vão ter que descobrir o que cada expressão significa, o que cada frase significa. Vão ler lá na letra A. Não o felicito por isso. O que isso significa? O que felicito significa? Que é a palavra mais diferente que vocês não conhecem, eu acredito. Então, não o felicito é não o parabenizo, tá? Então, o que significa isso? É lá, vocês vão ter que ler todas, mas a resposta está lá no final. Por isso, não vou aplaudir as suas ações, tá? Então, eu não vou te felicitar, eu não vou te parabenizar, não vou te aplaudir pelo que você fez, tá bom? Então, vocês vão ter que ler a letra A, B, C, D e E que eu fazer a correspondência ali na outra coluna, tá bom? Muito bem. A número 3. O que o ato de Domingos Jaguaribe prova a Joaquim Nabuco? Ou seja, o que o Domingos Jaguaribe fez que prova a Joaquim Nabuco? Isso também está bem no início da carta. Ó. O seu ato, libertando 21 escravos, é a melhor prova de seriedade de seu caráter e da sinceridade de suas convicções. Então, também dessa frase vocês vão tirar a resposta, tá bom? O número 4. Em que Joaquim Nabuco estava trabalhando? Ou seja, o que Joaquim Nabuco estava fazendo? Também, fazendo a leitura da carta, vocês vão ler as alternativas e marcar a alternativa correta, tá bom? E a número 5, Domingos Jaguaribe também é amigo de André Rebouças? Sim ou não? Ele conhece André Rebouças? Então, vocês vão ter que procurar lá na carta onde que ele fala de André Rebouças. Ele fala de André Rebouças aqui no final da carta. Desejo que se ponha em comunicação com o meu amigo André Rebouças. Só que ele é amigo de quem? Amigo de Joaquim Nabuco. Ele quer saber se ele era amigo de Domingos Jaguaribe. Então, quero que se ponha em comunicação, eu quero que se coloque em comunicação, eu quero que você se comunique com. Então, ele não era amigo. E aí, está pedindo para você explicar. Você pode escrever essa parte aqui para explicar. Porque no texto, na carta, ele diz que deseja que o Domingos Jaguaribe se ponha em comunicação, entre em contato com, tá bom? E a número 6 é uma atividade avaliativa. Vocês vão fazer essa atividade no caderno, não precisa copiar o enunciado, ou seja, não precisa copiar o número 6, vocês vão só fazer a atividade. A carta de Joaquim Nabuco expressa a satisfação dele com a atitude de Jaguaribe. Você gostaria de elogiar a atitude de algum amigo seu? Não precisa ser amigo da escola, não precisa ser uma criança, não precisa, pode ser alguém, qualquer pessoa que você queira, tá bom? Por quê? Após refletir sobre a questão, escreva no caderno uma carta para ele. Então, logo em seguida, nós vamos ver como é a carta, como funciona a carta, como se escreve a carta, e vocês vão fazer essa atividade, tá? Mas a professora vai colocar essa atividade para fazer lá no EduFênix, tá? Então, vamos lá para a página 14. Na página 14, nós temos... Peraí, só mais um pouquinho. Nós temos conhecendo o gênero, tá? Nós temos a carta. Como que se escreve a carta. Essa parte da professora que está marcada com cores, vocês já vão descobrir por quê, tá? Então, observe as informações destacadas na carta pessoal. Destinatário é para quem
ele está escrevendo a carta. Endereço do remetente e data da carta, ou seja, endereço de quem está escrevendo a carta. Por exemplo, se a professora fosse estar escrevendo uma carta, eu escreveria Curitiba, 18 de maio de 2020. Aqui foi escrito lá em Londres, 10 de março de 1883. Saudação do destinatário é como você vai chamar a pessoa. Meu caro amigo, amigo, prezado, e depende de como é a sua intimidade com a pessoa. Texto da carta, o que você vai escrever na carta, o que você vai falar na carta. Despedida, como você vai se despedir da pessoa. E assinatura, da forma que você vai escrever para a pessoa, tá bom? Isso tudo também, vocês lendo a carta, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Página seguinte, vocês vão para a página seguinte, eu vou ficar aqui para explicar, tá? Elementos de composição do gênero. Leia o esquema gráfico a seguir e complete-o com as informações apontadas na página anterior, ou seja, lá na página 14, que é aqui onde a professora está. Aqui, para textos, informações sobre o remetente e sobre o destinatário, informações sobre a data e local da escrita. Onde no texto, o que no texto, qual parte do texto que quer dizer isso aqui. Ali em cima, a professora colocou em azul. Endereço do remetente e data da carta. Isso aqui que vocês vão ter que escrever lá no retângulo da página 15, tá? Corpo da mensagem. Elemento central da carta pessoal, a mensagem do remetente para o destinatário. Ou seja, o corpo da mensagem é o assunto da mensagem, é o texto da mensagem, no caso da carta. Texto da carta. Introdução e conclusão. Introdução é lá no início, que introduz, o que inicia o assunto. E conclusão é o que finaliza o assunto. Tá? Então, é o saudação ao destinatário, despedida e assinatura, tá? Então, seria isso. O número 3, marque com X os ícones que completam a afirmação a seguir. As cartas pessoais circulam em correio, celular. O que é isso aqui, gente? É um tablet de correio. Bom, a imagem da professora fica menor aqui, eu não consegui ver, mas para vocês deve estar mais legível. E correio. Então, onde que ela circula? Onde a carta pessoal circula. Tá? Vocês vão fazer a resposta e depois a professora vai corrigir. Como que vai funcionar essa correção? Então, vocês estão fazendo hoje essa atividade, mas no final da tarde, para amanhã, já vai estar o gabarito lá no EduFênix para vocês, tá? Então, vocês já vão ter como corrigir, como fazer a correção do que vocês fizeram, no que a professora falou aqui, tá bom? Agora, a professora vai mostrar o envelope para vocês. O envelope, naquela parte que tem a aba que você fecha, você vai escrever o remetente. O remetente é quem escreve a carta. Vai escrever o endereço completo, a cidade e o estado. Só a sigla do estado. E vai colocar o CEP da rua de vocês, para que o carteiro consiga encontrar a casa de vocês. E na parte da frente do envelope, vocês vão colocar o destinatário, para quem vocês estão mandando a carta, tá? Mesma coisa, tem que ser o endereço completo. Por que tem que ter o endereço completo, tanto de quem envia quanto para quem recebe? Porque se vocês colocarem alguma coisa errada aqui, por exemplo, ao invés de vocês colocarem 805, colocarem 508, o carteiro não vai encontrar essa pessoa. O carteiro vai bater, se existir essa numeração, ele vai bater na casa da pessoa, vai colocar a pessoa, só que não tem ninguém lá. E essa carta vai voltar para o destinatário, para o remetente, desculpa, vai voltar para o remetente, tá? Então, por isso que o endereço de vocês também tem que estar completinho, tá bom? A carta, então, o remetente, quem envia, quem manda, destinatário,
quem recebe. E a atividade 6 é para vocês fazerem no caderno, tira uma foto e envia para a professora, tá bom? Agora a professora vai passar para vocês, que tem lá na página 13, sobre como escrever cartas. É uma pessoa que escreve cartas para outra lá em São Paulo. Vamos ver então? Deixa a professora colocar lá na página anterior. Mais uma. Página 13, exercício 4. Aqui. Vamos lá, então? Escrevo cartas. Escrevo cartas. Minha querida amiga, sim, é para você mesma que eu estou escrevendo. Qual é o seu nome? Zuleika, com K. O senhor já escreveu uma carta? Já escrevi muita carta. Vamos começar então pelo local e data, que fica assim à esquerda. Estamos em São Paulo. Hoje é 13, né? 13 de maio. Para quem você quer escrever a carta? Para uma amigona minha de infância que se mudou. Como você a chama, assim, o vocativo que eu vou usar nessa carta? Acho. Estimada. Estimada. Posso, então, colocar querida Leia? Pode. Ah, legal. Zezé, como é que vai sua vida? Como vai você? Cheguei em São Paulo, estou bem. Quando é que você vai comprar sua casa? Até quando você vai pagar aluguel, Zezé? Meu aniversário está chegando Digo que eu estou bem. E diga que eu estou bem. Eu tenho muitas saudades de Toronto, sua cidade. Sua cidade. Tem que ter uma carta longa? Se for pequenininha assim, é bilhete. Carta, normalmente, a gente fala as coisas do coração, fala o que tá pensando, né? Quando escuto emoção do Roberto Carlos, lembro de nós dois. Como eu termino a carta? Até logo, adeus, cordialmente, atenciosamente. Isso, cordialmente. Cordialmente. E o seu nome? Apenas Anderson. Exato. Anderson. Se esquecer de alguma coisa, Zuleika, a gente coloca como observação. Ah, tá final. bom. PS. PS. Meus filhos Meus filhos. estão ótimos. Gigi não teve mais problemas. Gigi não teve mais problema. Vamos colocar no envelope? Mas é melhor. Salt Service, Soul Service. 80 Toronto. 80 Toronto. Canadá. Canadá. Remetente. Ela vai receber essa carta? Ela vai. Vamos colocar o selo. Dá licença, Lambeu. Sua carta. Opa, muito obrigada. Leia, que ela vai. Foi um prazer imenso, viu? Prazer meu também. Se você quiser, a gente pode colocar um pouco de perfume aqui pra ficar. Pra quando ela receber, sentir um cheirinho. O que você acha? Vou colocar um pouquinho na minha mão e ver se pegar, tá? Você sabe onde eu pego o correio? Aqui, né? Vamos colocar a carta no correio? Hã?
Então, aqui vocês viram como funciona para escrever a carta. Já vai ficar melhor para vocês verem para vocês conseguirem fazer. Só um pouquinho. Para vocês conseguirem fazer a carta de vocês lá, atividade 6, tá? Tá bom? Agora nós vamos ver um outro videozinho sobre as partes das cartas. Lá da página 14. Tá, então, aqui para fazer a lição 6, a atividade 6, vai ficar mais fácil para vocês depois desse videozinho. E aqui também tem as partes da carta que também vocês vão conseguir se localizar melhor. Aqui a professora vai pausando para poder fazer a leitura para vocês, tá bom? Então, observe as partes da carta. Local e data, nome da cidade e do aluno do ano em que a carta está sendo escrita. Destinatário, para quem a carta é enviada. Pode vir acompanhada de uma saudação. Assunto, assuntos tratados na carta. E despedida. Vamos continuar. Como enviar uma carta? Quando a carta estiver pronta, separe o envelope para enviar a carta. O envelope, vocês vão escrever o nome da escola, nesse caso, é uma escola que está sendo enviada para outra escola. O nome da escola, rua, cidade, estado e CEP. E na parte da frente, você vai virar o envelope e escrever o nome da escola e o endereço da turma para quem enviará a carta. Então, no caso, seria que está escrito lá no texto, uma turma enviando para uma outra turma de uma outra escola, tá bom? E colocar o selo, claro. Por fim, coloque a carta dentro do envelope e, em seguida, combine com o professor uma data para a carta ser enviada. A professora gostaria muito de fazer essa atividade com vocês, de enviar uma carta, de pegar um colega, escreve para o outro. Vamos ver até o final do ano, quando tudo estiver normalizado, se nós conseguimos fazer essa atividade, porque é muito gostoso você enviar e você responder uma carta, tá bom? Então, gente, para hoje era isso que a professora gostaria de passar para vocês, tá? Então, lembrando que amanhã já vai ter lá no EduFênix o gabarito das atividades que nós fizemos hoje, para que vocês possam corrigir. E assim que vocês terminarem a carta, pode enviar para o meu e-mail, tá bom? Para hoje era isso. A professora está com bastante saudade de vocês, bastante mesmo. Para a família, eu tenho só que agradecer pelo apoio que tem dado, auxiliado com vocês, está muito bom isso. E até a próxima aula. Um beijo bem grande, com bastante saudades, tá bom? Até mais. Beijão.